Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. No nosso culto de doutrina ou culto de ensino nas terças-feiras, e hoje estaremos estudando o testemunho de Jesus. Esse assunto é muito longo ou pode ser estendido muito ainda, por isso colocamos uma parte 1, podendo ainda termos uma parte 2 ou 3, conforme aquilo que acharmos melhor para acompanharmos. Então, esta é a nossa lição, o nosso título, o testemunho de Jesus, em uma parte primeira, parte 1. Queremos fazer antes a observação que temos muitos versículos. E se acontecer de nós não lermos estes versículos todos, os irmãos, entretanto, têm a folha consigo e em casa podem estar meditando. E se quiserem passar a lição para a igreja, poderão fazer mais cópias e assim, vamos dizer, distribuir para os irmãos para ficarem também cientes deste assunto ou levarem para casa e estudarem durante a semana. O nosso texto bíblico escolhido para este assunto está na primeira carta de João, no capítulo 5, o verso 9 e versos seguintes. O escrito é: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, nosso estudo neste assunto, testemunho de Jesus. Lembrando que testemunho significa, vamos dizer assim, uma prova a respeito da veracidade de Jesus, a evidência de Jesus como Filho de Deus ou enviado por Ele, o vestígio real da sua existência entre nós, nas suas obras, e dentro do texto que nós vamos estar estudando, temos o testemunho que Deus se compraz em Cristo Jesus. E a palavra comprazer significa deleitar-se, alegrar-se e muitos outros pontos poderiam ser colocados como sinônimos. O objetivo da nossa lição é relembrar que só Jesus tem provas evidentes de ser Ele o prometido por Deus, o desejado das nações,
o Salvador do mundo, e maior testemunho do que este não há, não existe. Consideremos, irmãos, pelo que temos falado inicialmente, que há muitos homens que são reverenciados neste mundo e alguns colocados em nível de divindade. E precisamos observar isto. No trimestre passado estudamos Isaías, e lá pelo capítulo 40, 41, 42, nós temos Deus insistindo em testificar de coisas que Ele iria fazer e mostrando que não há outro Deus senão Ele, em vários desafios que Ele fez. Um deles é isto: se tem outro Deus, então que se apresente e que faça alguma coisa para dizer que é. Faça bem ou faça mal, ou então que anuncie as coisas passadas ou futuras, para que possamos ver, tem um outro Deus aí, e Ele também é verdade. Mas é importante considerarmos, não há em nenhum outro seguido como divindade nesse mundo inteiro que tem ou que tenha o testemunho que as Escrituras dão de Cristo Jesus, ou do Deus de Israel, que se apresenta cada vez mais claramente ao seu povo e à humanidade e anuncia o que aconteceria nos dias futuros. E sobre os dias futuros, desde tempos mais longínquos, milênios e milênios atrás, Deus tem falado a respeito de seu Filho Jesus, a quem dele se diz: é meu Filho. Que mais que se diz? Eu o constituí Rei das nações, Senhor dos senhores. Que mais? Aí tantas coisas se fala de Jesus como o seu reino eterno, e não deste mundo, mas em um nível muito mais elevado do que os impérios que existiram, que possam existir, e que na verdade não vai existir outro, porque estamos vivendo os últimos dias da humanidade, porque Deus anunciou que esse sistema de governo que está no mundo agora é o último e vai finalizar todas as coisas neste mundo visível, neste universo. Muito bem. Temos um Maomé? Diz que tem um Maomé, que é um profeta de um Deus. Mas onde se fala dele? Lugar nenhum. Apareceu de repente e um grupo, digamos assim, nacionalista o constituiu daquela nação como sendo o profeta de Deus, o que tem acesso a Deus e etc. Mas de onde fala dele antes? Que prodígios ele fez? Que sinal ele deu? Ou quem dele testificou? Não existe isso, irmãos. Temos Buda. Buda também, um homem que é cultuado como uma divindade. Quem falou dele antes? O que ele fez de maravilhoso? Que testemunhos ele dá, ou dele se deu, para que se possa então dizer, verdade, Buda é um Deus ou um enviado de Deus? Não
existe isso. Apareceu de repente e um grupo de discípulos exaltou e dentro do povo ou da nação onde ele existiu, o cultua e o venera desta forma. Tem outro, José Smith, como um profeta grande, de onde se falou desse homem, apareceu de repente e sumiu. E seu testemunho não é nada bom. Nada bom para dizer que é um profeta de Deus. Negativo. Nada disso. Nós às vezes não consideramos isso e somos cristãos seguindo Jesus porque estamos no Brasil. Se estivesse no Oriente, nós estávamos lá adorando Buda ou outra divindade que lá está cheio disto. Então, mas por favor, observem. Em Jesus há um testemunho contínuo, desde os milênios mais antigos. Deus se apresenta e anuncia as coisas futuras, e dentre elas, aquele que seria o seu servo, o seu representante, o seu próprio filho, e que seria o libertador do povo, o remidor do povo, e no qual teríamos a vida eterna. E isso falado por milênios. Então, não seguimos Jesus porque coincidiu nascer no Brasil. Nós temos que seguir Jesus com consciência de quem é ele. Ou se quiser seguir Buda, vai lá, vê o que ele fez, quem falou dele, o que é de verdade que existe dele, e vão medir quem que é melhor, Buda ou Jesus, ou outros mais por aí. Estamos entendendo assim? Então essa lição é nesse objetivo, ou seja, há um testemunho de Jesus para falar que ele é, e Jesus chegou a dizer que ele não falava de si mesmo, porque o Pai testificava dele, e é a expressão que temos e que João escreve e que nós colocamos aqui como um texto bíblico de apoio para o título dessa lição. Deus dá testemunho de seu Filho. Desde quando? Milênios e milênios atrás, e que, se pudermos perceber, desde Gênesis, desde a criação de todas as coisas, e aos poucos Deus vai revelando a si mesmo e ao seu Filho, que seria o remidor da humanidade. Jesus, chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pelo qual temos a vida eterna. E assim, consideremos, dentro desse propósito, como um primeiro item, um primeiro subtítulo nessa nossa lição, o que está escrito aí como Jesus predito no passado. Desde quando se fala de Jesus? Pode ser que pudéssemos achar Jesus em textos anteriores, mas vamos ficar em Gênesis capítulo 3, o verso 15. O que temos em Gênesis capítulo 3, verso 15? Nessa época de Natal chegamos a falar isso algumas vezes, mas não queremos voltar a este assunto de Natal. Não. Aqui é testemunho de Jesus. E começa ali em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando, como uma sentença sobre Satanás, Deus fala que certamente haveria inimizade entre a serpente e a mulher, entre aqueles que fossem descendentes da serpente e a descendência da mulher. E esta, a descendência da mulher, pisaria a cabeça da serpente, ainda que a serpente lhe feriria o calcanhar. Aí, já explicamos, Jesus certamente morreria, seria a picada da serpente no seu calcanhar. 3 dias já sarou. Mesmo assim que ele consentiu. E conforme vimos, consentiu primeiro se fazendo homem, como nós, mortal, para poder morrer em expiação dos nossos pecados. Mas vamos lá. Então Jesus é prometido desde Gênesis capítulo 3, verso 15.
Ainda só dá um toquezinho, quem sabe lá no capítulo 1, quando Deus diz, haja luz, já é um prenúncio daquele que Deus anunciaria e que é chamado a luz do mundo e pelo qual o mundo pode ter vida. O que vemos em João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele que fez todas as coisas e Ele é a luz do mundo. No outro lugar, luz do mundo também significando, Ele é aquele por quem alcançamos vida. Então, Gênesis capítulo 3:15, e eu estendi bastante ainda. Depois nós temos Abraão. Quando Deus faz promessas a Abraão, Deus sempre fez promessas à própria pessoa de Abraão, uma figura, para depois vir Isaac, Abraão figura de Deus, e depois Isaac como um filho único de Deus, que seria Jesus. E no sacrifício que Deus pede a Abraão, a respeito de seu filho ser dado em holocausto a Deus, Deus na verdade impede que Isaac seja imolado, sacrificado, mas ali estava o prenúncio. Deus também daria o seu filho em sacrifício, só que não seria substituído de forma nenhuma. Por isso que Abraão profeticamente diz, Deus proverá para si o cordeiro. E já falamos, João Batista testifica, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus foi sacrificado lá no Monte Moriá. Não li Gênesis 22:18, mas conhecemos quando Deus proclama a Abraão, quando ele, com todo o seu coração, partiu e estava para executar o sacrifício de Isaac, Deus diz, porque não negaste o teu filho, o teu único filho, o filho que tu amas, certamente nele serão abençoadas todas as nações. Não é provavelmente Isaac, essa fonte de bênção, é que Deus não negaria o seu filho, o seu amado, o seu único filho, o seu unigênito, para abençoar todas as nações. Deus está anunciando isso, milênios. Muito bem. E depois em Gálatas capítulo 3, verso 16, nós temos a palavra clara dizendo para nós, em Gálatas 3,16, que todos aqueles que são batizados em Cristo Jesus se tornam como filhos de Abraão pela fé e ao mesmo tempo são filhos de Deus. Observem, adotados como filhos, acrescenta o capítulo 4 de Gálatas, filhos de adoção, para com verdade e direito clamar a Deus, o Todo-Poderoso, ainda que sejamos nós como pó, mas podemos clamar a Deus como Pai, pela fé em Cristo Jesus. Então observe que isso é falado sempre e ensinado. Mas continuando, nós temos profetizado por Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 18, verso 15. Podemos folhear um pouquinho, vamos fazer exercício de estar folheando a Bíblia, capítulo 18, o verso 15. Observe que Moisés é um grande homem, indiscutivelmente levantado por Deus, operando prodígios e maravilhas por ordem de Deus, tanto no Egito como no Mar Vermelho, na travessia daquele deserto todo. E ele diz para o povo nesta expressão do verso 15: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe. E basta até aqui. Então,
Observe que de Jesus é anunciado claramente antes. Ou seja, Moisés dizendo que haveria um profeta como ele. Só que esse profeta, vocês não podem contender como vocês contendem comigo, não. Vocês não podem ficar murmurando e desobedecendo como vocês fazem comigo, não. A ele, vocês têm que obedecer, porque o negócio é sério. Nele está a aceitação, a aprovação, ou a rejeição e condenação. Então, todo mundo, israelitas, esperavam um grande profeta na medida e glória e, vamos dizer assim, evidência de Moisés. E era Jesus. Só que eles estavam um pouco confundidos, né, não? O povo israelita. Se tudo era o mesmo Jesus, eles estavam um pouco balançados no entendimento e perguntaram a João Batista: você é o Messias? Você é o Elias? Você é o profeta? Porque para eles tinha uma turma de gente aí, não entendendo que era um só, o Filho unigênito de Deus, que seria o libertador, o remidor, que seria tudo aquilo que o povo de Israel precisava e que foi anunciado: Deus conosco, o Emanuel, ou, em outra palavra, toda a carne verá a salvação de Deus. E Jesus tomou nossa forma e veio, e nós o vimos como unigênito de Deus, cheio de graça e verdade. Mas continuando, Jó falou no capítulo 19, verso 25, por exemplo, do remidor, que ele sabia que viria, o remidor virá, o fiador da alma dele, e que por um tempo à frente certamente se levantaria na face da terra. E de Jó até hoje, ou até Jesus nascer, deve ter passado milênio, porque Jó é lá atrás, bem atrás na história bíblica, milênio ou milênios passaram desde Jó até chegar Jesus. Mas esperava. E o interessante é que, comparando essa palavra com a mulher samaritana, ela estava do mesmo jeito, na mesma esperança. E Jó todo chagado, mas sabendo que o remidor viria, o seu fiador se levantaria. Só que quando, né? A necessidade dele era imediata. Até que Deus o restaurou depois e acrescentou anos de vida, glória, riqueza e tanta coisa em Jó. Mas era o remidor se manifestando não visivelmente, ainda que ele pôde dizer: ouvi falar do Senhor, mas agora os meus olhos te contemplam. Que maravilha! Cresceu no testemunho da veracidade de Deus, que ele antes cultuava, servia, temia, obedecia. Mas a mulher samaritana, dizia eu, ela também, uma mulher rejeitada pelos judeus, mas estava na expectativa de uma salvação. Estava. E se havia dúvidas e rejeição pelos judeus, a esperança dela é: virá o Messias, eu sei, e quando ele vier, vai nos ensinar todas as coisas. Pronto. E Jesus, uma mulher simples daquela, mas cheia de fé e esperança nas promessas milenares de Deus, recebeu aquela palavra: o Messias, está esperando o Messias que vai te falar todas as coisas? Eu o sou. Pronto. Jesus se declara, dá RG, CPF, dá tudo para aquela mulher. Ela olha para Jesus e já vai evangelizar a aldeia. Vem ver. O homem que falou tudo de mim, sabe tudo de mim, não é ele o Messias? Pronto. E todo aquele povoado viu Jesus, ouviu de Jesus. Não sei se milagres houve naquela aldeia. Com certeza, Jesus não ficaria
2, 3 dias lá sem fazer um milagre, ainda mais que havia bastante fé e com certeza tinha doentes ali, tinha necessitados. E depois eles vão dizer para a mulher samaritana: não é pelo teu dito mais, observe, não é pelo teu testemunho, mas nós mesmos temos ouvido e visto que este é o Messias, o Filho de Deus. Pronto. Ou seja, é anunciado, muitos creram nas profecias milenares, não se perturbaram os milênios de terem passado e não se teve uma evidência tão clara do cumprimento dessa profecia, mas aguardavam Jesus. Mas Jesus fazia cumprir tudo que dele estava escrito, ou o próprio Deus, aquilo que ele tinha anunciado, vinha a troca dos impérios e etc, etc, e a época certa de Jesus, sim, aparecer. Nós temos ainda na nossa relação de estudo, Jesus predito no passado, anunciado pelos anjos. Exato, se for ver anúncio dos anjos, aqui está citado Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, sim, falando a Maria, o anjo Gabriel falou tudo. Ele será chamado Filho do Altíssimo e será rei sobre a casa de Davi e o seu reino será eterno. Falou tudo. E depois para os pastores, nos nasceu aquele que é o Cristo, o prometido de Deus, e está lá, deitado em uma manjedoura, enrolado em paninhos. Olha, profecias milenares se cumprindo naquela ocasião, naquela noite, com os pastores no campo. Mas anjo anunciando, desde o princípio, e em particular nós temos em Daniel, falando bem claro, o Messias viria, e a obra que ele faria, e a grandiosidade dos seus feitos, ainda que em Daniel é muito curtinho o que fala de Jesus, em particular no capítulo 9, mas está ali claro, o Messias virá em tal época, o Messias será retirado e etc. Tudo direitinho. Mas continuando, anjos anunciando, nós temos muitas vezes, quando isso é declarado, ensinado aos profetas também. Ou o Espírito de Deus fala a Davi e Davi canta isso em salmos. Então, testemunhos de Deus por anjos e pelos profetas, pelos salmistas e etc. E por João Batista, Mateus capítulo 3 e João capítulo 3. Vamos ver Mateus 3, 11 e 12. João Batista, irmãos, dele refere claramente que ele viria e seria aquele que com proximidade, muita proximidade, estaria anunciando o Messias, preparando o povo para que o Messias se manifestasse. A diferença de idade entre João Batista e Jesus é de 6 meses. Apenas 6 meses. Jesus entrou no ministério aos 30 anos aproximadamente. Foi quando foi batizado e se tornou o seu ministério público. Mas observe que João Batista, dele se fala que logo ele já foi arrebatado para o deserto e ali Deus ia revelando a ele coisas e coisas, e depois ele começa a pregar junto ao Rio Jordão, e ali no Rio Jordão ele declara a necessidade de todos descerem as águas em testemunho de arrependimento dos seus pecados e alcançando o perdão, com isso sendo purificados, um testemunho simbólico das águas batismais. Aí está o que precisamos estar considerando. Mas eu estou ainda abrindo Mateus capítulo 3, verso 11 e 12. E está escrito:
Ele, João Batista, dizendo: e eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aí está colocado, bem claro, a grandiosidade daquele que João Batista anunciava, o que em Malaquias capítulo 3 já é falado. Viria o anjo, sim, que precederia o Messias, mas logo viria o próprio anjo do concerto. Malaquias chama Jesus de anjo do concerto, ou vamos colocar assim, da nova aliança, no seu sangue que seria derramado por nós. De repente chegaria Jesus no tempo do anúncio de João Batista. Muito bem, já lemos verso 11 e 12 de Mateus, mas vamos ver João capítulo 3. É importante o testemunho de João Batista, conforme está escrito no evangelho que ele escreveu, ou que João Evangelista escreveu, a respeito do que João Batista disse. Não confundam, tem João vários aí, né? Vários Joãos. Vamos ter cuidado para não confundirmos. Tem o João Batista e depois vem o João Evangelista. E no capítulo 3, conforme anunciado, verso 26 até o 34, que assim está escrito: e foram ter com João, que é o Batista, e disseram-lhe: Rabi, significa mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Pronto aí, João Batista testifica, e são palavras importantes. Ele é do alto, importa que ele cresça e que eu diminua. É ele o esposo, e que já encontrou a sua esposa, que é a igreja, que é a nação dos redimidos. Então Jesus é esposo e a igreja é esposa. E cumpre-se a palavra de Isaías: eu desposarei contigo. Pronto. Aí está o anunciado se cumprindo, Jesus vindo ter direito sobre a igreja e comprando-a com sangue no Calvário. Se muita gente casa e faz festa com bolo e guaraná, o casamento de Jesus foi aliança com sangue. Ele deu-se pela sua
esposa, para a redimir, para a adquirir, para a santificar. Esse é o sentido do casamento espiritual, que muitos não entendem, mas já é real. Tanto que a igreja forma um corpo com Jesus sendo ele a cabeça. Se forma um corpo, com licença, forma um corpo, então já estão casadinhos. Não é físico, não é coisa material, é coisa espiritual, um nível muito mais elevado e muito mais nobre e grandioso. Agora, quem pode entender isso? Mas estava anunciado antes. E depois vem outras palavras como cumpriu-se o anunciado pelos profetas. Estamos falando Jesus predito no passado muito longínquo, mas também passado não tão longínquo assim como Malaquias e depois o próprio João Batista. Em Isaías capítulo 7, verso 13 e 14, a virgem conceberá e dará à luz um menino, e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco, anunciado de forma clara. E cumpriu-se em Maria esse dito. E no capítulo 32 de Isaías, vamos folhear e chegar até lá, fala também da grandiosidade de Jesus como rei. E está escrito e dito: reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e como refúgio contra a tempestade e como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Aí, ó, Jesus reinando, um reino sobre todas as nações, e ele sendo refúgio, esconderijo, sombra, também ele é ribeiro de águas, matando a sede, trazendo também a vida, a lavoura de Deus na face da terra. Tudo, irmãos, anunciado, ó. Voltando a insistir nesse assunto, Buda dele não teve nada, ninguém falou nada, e ele não faz nada, invoca o nome dele que não acontece nada, mas Jesus até hoje o seu nome é invocado e sinais, prodígios, milagres acontecem, vidas são transformadas e tanta coisa, mas é o testemunho que nós poderíamos estar falando de Jesus também. Mas se falamos de Isaías no capítulo 7 e no capítulo 32, isso se cumpriu claramente quando abrimos Mateus capítulo 1, verso 18 até o verso 23. Vamos ver esses versos? Mateus 1. (18 a 23). O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, aí irmão já conhece a história, mas ele é alertado numa visão de noite, num sonho, que não deveria deixar Maria, mas que não temesse, recebesse ela, porque aconteceu nela uma coisa de erro dela, era Deus escolhendo a ela como uma virgem que conceberia e daria à luz o Emanuel, e pelo jeito José conhecia a história e a profecia, não duvidou e já recebeu Maria como sua esposa, ainda que não teve contato com ela, como diz a Bíblia, porque, vamos dizer assim, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o seu primogênito. E depois, naturalmente, viveu a vida de casado com Maria. Aí vem uma turminha lá, vem o Judas, vem lá, se não me engano, o outro é José,
e vem também o Tiago e as irmãs que a Bíblia não cita quais são o nome dessas irmãs de Jesus. Mas, pronto, a Bíblia diz que Maria gerou outros mais, porque viveu a vida normal da carne. Só que com Jesus era um tempo especial, uma promessa toda especial. E temos esse fato em Lucas capítulo 1, verso 31, 33, não vou ler, porque irmãos já conhecem, é quando o anjo anuncia a Maria que ela estaria concebendo e o filho dela seria chamado Filho do Altíssimo e reinaria sobre a casa de Davi e etc. Em Miqueias capítulo 5, verso 2, por ser um texto pouco conhecido, vamos abrir Malaquias, que depois de Amós, mais precisamente, depois ainda de Obadias e Jonas, vem Miqueias, e no capítulo 5 está escrito, leia o primeiro verso: agora ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, por se há cerco contra nós, ferirão com vara no queixo o juiz de Israel. Verso 2: e tu, Belém, Belém de Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que Isaías anunciou como Pai da eternidade, o Deus forte, o príncipe da paz, também Miqueias faz citação dele, que nasceria em Belém, cidade pequena, mas em Judá, na casa de Davi, para ser o rei anunciado na casa de Davi, que reinaria para sempre, um reino espiritual eterno. E assim, irmãos, poderíamos ler Lucas 2, quando esse fato aconteceu lá em Belém, e os anjos então em coro cantam, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. É a palavra que diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Por favor, temos ainda nesse texto profecias cumpridas, anunciadas e cumpridas. Ainda temos em Zacarias capítulo 9, quando fala de Jesus vindo e entrando em Jerusalém, humilde e manso, montado num jumentinho. E cumpre-se exatamente isso, como testemunho. É ele, o Messias anunciado pelo profeta Zacarias. Mais um pouquinho em Zacarias, no capítulo 13, no capítulo 12, verso 10, que ele seria rejeitado pelo seu povo e vendido por algumas moedas de prata. Quanto? 30 moedas de prata. Ah, que belo preço. Zacarias fala assim, é mesmo. Muito bem, e nós podemos ver depois, está aí a relação de versículos e textos bíblicos, como em Lucas capítulo 19, verso 29, até o verso 30 e mais alguns versos. Também em Mateus, no capítulo 26, e também no capítulo 27, e também em João, capítulo 19, os fatos, vamos dizer assim, anunciados, que identificariam quem é o Messias, o que sucederia com ele, próprio se cumprindo para testemunho naquela geração. Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, o preço foi de 30 moedas de prata. Essa importância no arrependimento de Judas foi lançado lá no templo, e os sacerdotes pegaram essa moeda e disseram, é preço de sangue, não é lícito colocar na salva de ofertas.
Ó como eles entendem, né? Eles entendem que fizeram algo errado. Pagaram para matar alguém. O dinheiro não era limpo, mas foi eles que deram o dinheiro. E eles que encomendaram a morte de Jesus. Que cabecinha é essa, né, irmão? Que entende tudo, mas não se sente culpado, não se arrepende. Mas cumpriu-se. E cumpriu-se que vão comprar o campo do oleiro para servir de sepultura para os indigentes, os forasteiros. Quando vem a Jerusalém, acontece de morrerem por aqui. E cumpriu-se exatamente isso. Lançado o dinheiro no templo, dado ao oleiro. Observe que é resumido a palavra, mas cumpre direitinho. O dinheiro não ficou no templo, foi lançado lá. Foi comprar o campo do oleiro. Direitinho. Tudo anunciado. E depois, em Salmos, temos o Salmo 22, não é capítulo 22. Salmo 22, não é capítulo, não. Tem gente que fala Salmo capítulo tal. Não é capítulo não, mas é numerado. Salmo 1, 2, 3, até o 150. São salmos, são composições, são mensagens distintas, de 1 até 150. Mas Salmo 22, depois do Salmo 69, 21, vai falar de Jesus anunciando direitinho que Jesus passaria, o que ele falaria lá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente. E que todos que estavam ali embaixo zombavam dele e diziam: se és o Filho de Deus, se és o Messias, desce dessa cruz e nós creremos em ti. Zombavam dele. Que mais? Sim, além de pregá-lo numa cruz, ainda o despiram e repartiram as vestes entre si. Os soldados, cada um pegou uma veste, mas na hora da túnica, consideraram a túnica tecida de alto a baixo, não dá para rasgar um pedacinho para cada um, não. Vamos lançar sorte sobre a túnica. Olha, detalhes precisos para mostrar que aquele que estava sendo crucificado é o Redentor anunciado por Deus, mas ele passaria por tudo isso, rejeitado pelo seu povo. E quem viu, quem contemplou, aí pôde dizer, verdadeiramente, aí está o Messias anunciado por Deus, anunciado pelos profetas. E aí temos essas palavras, repito, se foi falado em Salmo 22 e também, digamos, no Salmo 69, Mateus 27, em alguns versos, é declarado isso com detalhes. E Mateus ou Lucas são daqueles profetas ou escritores evangelistas que disseram: nisso se cumpriu a palavra de Deus que estava escrito assim e assim. Para ficar bem claro de que cumpria-se o anunciado por Deus, o testemunho de Deus a respeito daquele que seria o seu Filho unigênito, dado ao mundo para perdão dos pecados de todo o seu povo. E no texto seguinte está escrito: de nenhum outro se anunciou tais maravilhas, e em nenhum outro se cumpriu tais profecias. É o que Jesus diz em João capítulo 15, e está escrito aí no verso 24, Jesus dizendo: se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Então observe, Jesus veio e fez prodígio de maravilha para ficar mais notório que ele era o enviado de Deus. Vocês viram o Buda fazer isso? José Smith? E outros mais? Nem Maria, nem Paulo. Quanta gente é venerada como divino, e entretanto, tudo isso está em Cristo Jesus, para testemunho
nosso, de que só Ele é aquele que tem poder de fazer milagres ou de dar a nós poder, porque também diz, né, que nos daria poder sobre demônios, sobre enfermidades, sobre escorpiões, sobre serpentes, toda forma de mal teríamos poder, e os sinais seguiriam. Aí é Ele dando poder. E como disse Pedro, invocando o nome de Jesus, o paralítico recebeu essa virtude e está andando no meio de vocês aí, glorificando a Deus. Em nome de Jesus. Agora, em nome de algum outro, já houve esse milagre? Nunca, nunca, nunca e nunca. Assim, irmãos, ainda na nossa lição, observe que nós nem temos lido todos os versículos, só citamos, mas fica uma missão aí para esta semana de lermos isso aqui, abrir uma Bíblia e ver verso por verso, anunciado, porque a lição é grande, com muitos versículos ou textos bíblicos de testemunho. Testemunho dos homens, de anjos, dos profetas, testemunho de Deus, de que Jesus é o seu Filho único, e é aquele por quem o mundo seria redimido, ou teria expiação dos seus pecados. No segundo subtítulo, ainda que o texto é semelhante, mas confirmado por Deus. Como? No sinal da estrela. Lá em Números 24, verso 17, é que temos uma profecia lá atrás. Em Números. Vamos abrir? Capítulo 24, é o verso 17, é o verso 17, e quem é que vai falar aqui nesse capítulo 24? Irmãos, por incrível que pareça, Balaão, o tempo todo, olhava o povo de Israel e queria amaldiçoar para poder ganhar dinheirinho no prêmio, mas não conseguia, a boca dele não obedecia, só abençoava e abençoava Israel, e profetizou a grandiosidade de Israel, e aquele que seria o rei desse povo, e aquele que seria rei de um reino eterno, diz o verso 17, Balaão falando, vendo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete, aos filhos do tumulto. Muito bem. É onde se anuncia a estrela, e que depois, no nascimento de Jesus, enquanto Jesus estava nascendo em Belém, lá numa parte do Oriente, uma estrela surgiu, e os sábios estavam olhando, analisando as estrelas, perceberam, uma estrela diferente, uma estrela nova surgiu, a estrela que viria, que se manifestaria, porque nunca aconteceu nascer estrela nova na visão dos homens, mas nesse dia aconteceu, e eles entenderam, é nascido aquele que é rei lá em Israel, conforme a profecia de Balaão, profeta desviado fora do lugar, né, que Deus queria que ele estivesse, estava ali porque ele quis, em desobediência a Deus, mas abrindo a boca em nome de Deus, via coisas de Deus e via a grandiosidade e a verdade que Jesus é uma estrela que brilharia e traria luz a este mundo. Vida, e vida com abundância, tão abundante é a vida que Jesus dá que é eterna, que é eterna, mas anunciado por quem? Balaão. É um mistério, mas está aí. E em Mateus capítulo 2, isto é registrado, os magos que vêm do Oriente dizendo que
Sim, vimos a sua estrela lá, mas daqui a pouco tornava a ver a estrela que os conduziu até Belém, onde Jesus estava. Como que é isso? Não sei. Mas eles viram a estrela e acompanharam a estrela, e acompanhando a estrela, chegaram onde tinha que chegar. Na casa, Jesus não estava mais na estrebaria, na casa onde Jesus estava com Maria. Isso cumprido-se e escrito por Mateus capítulo 2, versos que temos aí para nós estudarmos e conferirmos depois. Depois, ainda, confirmado por Deus, no dia do batismo, em Mateus capítulo 3, verso 13 e os seguintes, vai mostrar claramente Jesus sendo batizado e depois saindo das águas. João Batista viu, muitos podem ter visto também uma pomba vindo voando e pousou sobre Jesus. E a voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho me comprazido, me alegrado. Pronto. O próprio Deus falando em voz audível para João Batista e a multidão que estava naquela hora no Jordão. Bonito isso. E depois João, no capítulo 1, verso 29, vai testificar: eu não conhecia ele, o Messias eu não conhecia, mas aquele que me mandou me batizar disse que aquele sobre quem pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E eu testifico, eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele, e a voz que dizia: este é meu filho, em quem eu tenho prazer, ou em quem me alegro. Depois, na transfiguração, Mateus 17, verso 5, Jesus subiu para orar com alguns discípulos, Pedro em especial, e Jesus se transfigura, testemunho de que ele era divino. Pedro vê, Pedro, Tiago e João, é o trio que sempre estava junto com Jesus na oração. Que bonito. E ele admirado: vamos fazer aqui 3 tendas para Moisés, para Elias e para o Senhor. E nós ficamos relento mesmo, não tem importância, mas aqui está muito bom. Essa glória aqui manifestada está muito boa. Mas nessa hora veio a voz que diz: este é meu filho amado, escutai-o. Escutai-o. Ouviu o que ele disse. Pronto. Aí com uma palavra nós vimos atrás, que ele falaria as palavras do Pai. Mas continuando ainda, depois de vermos na transfiguração Deus dando testemunho de Jesus, esse subtítulo 2 confirmado por Deus, nós vemos depois na voz ouvida pelo povo. Vamos abrir em João capítulo 12. O ministério de Jesus está indo e o seu nome está alcançando terras muito distantes. É assim. E vem gente da Grécia saber de Jesus. Vem da Grécia. E Jesus entende então que o seu nome, ou melhor do que o seu nome, o evangelho que ele anunciava já tinha alcançado terras longínquas, em particular lá na Grécia, que era o país da ciência, da filosofia, o país adiantado na cultura naquele tempo antigo. Porque Roma não tinha nada de cultura, nada, era só força. Mas a Grécia tinha cultura, ainda que segundo a sabedoria dos homens. Mas gregos estavam querendo ver Jesus, aquele que é anunciado lá longe. E Jesus então entende que a sua missão estava dando resultado. O evangelho da salvação
atingia terras distantes. E o verso que eu quero ler são os versos 27 em diante. O que está escrito? 27. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome, o teu nome. Jesus não está pedindo para ser glorificado, não. Ele veio para fazer a vontade do Pai, que o Pai fosse glorificado através dele. Então, diz o verso 28, veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e uma vez e outra vez o glorificarei. 29. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. E o verso 30, respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, por amor de vós. Ou seja, sim, Deus falou. A multidão ouviu, uns não entenderam. Trovão? Outros, não, Deus falou com ele. Deus falou com ele. E Jesus confirma: essa voz veio por amor a vocês, ou seja, como testemunho de Deus de que eu sou o enviado da parte dele. Lindo essa passagem, daqui curta também, mas muito linda. Ou seja, o testemunho de Jesus faz um testemunho dado pelo Pai, por Deus. E continua, irmãos, nos fenômenos da natureza. Mateus 27, Jesus é crucificado e começa a haver fenômenos. Houve trevas, houve terremoto e tanta coisa. Agora cuidado aqui, viu? Mateus 27, 45, depois 51 a 54. E sepulcros foram abertos, e muitos foram ressuscitados. Cuidado, está colocando junto com a morte dele, mas depois vai dizer o versículo à frente, e isso depois da ressurreição. Ou seja, quando Jesus, vamos dizer assim, ressuscitou, houve um terremoto também, não foi só na hora da morte, não. Na hora da ressurreição houve um terremoto. Só que nessa hora, Jesus ressuscitado, muitos que estavam nas sepulturas também foram ressuscitados e apareceram ao povo. E não fala muitas coisas a mais. Pelo menos fica certo esse detalhe. Não poderiam ressuscitar antes de Jesus ressuscitar. Porque está escrito que Jesus é o primeiro da ressurreição. Mesmo assim, dá muito assunto para conversar aí. E nós não queremos entrar em parte polêmica. Mas eles ressuscitaram, apareceram a muitos na vida física. Talvez, se vieram na vida física, por favor, voltaram a morrer e voltaram a ser sepultados, estão aguardando o dia, o último dia na vida de Jesus, o dia da ressurreição. Perdoe, uma forma de ver. Agora, se ressuscitaram mesmo para ressuscitar e ficar vivo para sempre, está que nem Enoque, que nem Elias, está por aí, porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Eu não estranho que Deus tem poder para arrebatar, livrando da morte, tirando da morte e ocupá-lo por aí, passeando pelo universo. Aí já estou imaginando. Apaga isso. Não estou entendendo o que eu quero dizer? Apaga. Isso aí é ficção minha, imaginação. Mas só sei dizer que Deus tem poder. Mas sinais evidentes aconteceram na morte e na ressurreição de Jesus. E o importante na morte é que muitos ficaram espantados com o fenômeno que estava acontecendo e olhando para Jesus morto. Ele morreu, o negócio complicou. Sinais estão acontecendo.
E desceram do Monte das Oliveiras, batendo no peito, né? Arrependidos. O que fizemos? O que aconteceu? O que é isso? Né? E um centurião, soldado, guerreiro, contemplou tudo isso e concluiu. O que ele concluiu? Verdadeiramente, esse homem, vamos dizer assim, que nós crucificamos e traspassamos com a lança, esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Pronto. Que testemunho maior do que esse? Daqueles que mataram Jesus, entenderam que Jesus era o Filho de Deus. E continuando, depois do fenômeno da natureza, na sua própria ressurreição. E aí em Romanos capítulo 1, verso 4, que fala bem claro, uma das provas evidentes que Deus aceitou o sacrifício de Jesus e o exaltou soberanamente é que, primeiramente, conforme a profecia, o ressuscitou ao terceiro dia. Sim, o ressuscitou. Não deixou que o seu corpo viesse a sofrer vamos dizer assim, da corrupção na sepultura. Jesus é ressuscitado antes de vir o processo de corrupção no seu corpo. Muito bem. E aí, outros sinais e muitos sendo testemunhas de Jesus. Mas Romanos 1,4, Deus provou que Jesus é o seu Filho e que seu sacrifício foi aceito, ressuscitando de entre os mortos. Continuando um pouco mais, em diversas considerações. Atos capítulo 10. A pregação que nós temos em Atos capítulo 10 fala todinho da história de Jesus. Conforme estava escrito, cumpriu-se tudo. E aquele que falava dizia, vós sois testemunhas, porque não foi oculto que Jesus fez o seu ministério. Porque começou na Galileia, passou por Samaria e em toda a Judéia. Então foi evidente o ministério de Jesus e os prodígios que fez. Em João capítulo 3, verso 2, o que está escrito nesse capítulo 3, verso 2 de João? Está escrito assim, este foi ter de noite, Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, é evidente. Até os que o mandaram matar sabiam que ele era de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se não for de Deus. Só que a gente não quer ele aqui. Ele veio fazer a instalação de um reino que não é da nossa vontade. Observe, líderes religiosos mancomunados com o sistema de governo. Não é novidade. Depois temos outras expressões em João, capítulo 9, verso 29, versos seguintes. João, capítulo 11, verso 40, 42, que é a ocasião da ressurreição de Lázaro. E Jesus fala bem claro, Pai, eu falo assim para o Senhor para que todos ouçam e creiam que tu me enviaste. Jesus nem pede, Pai, queremos ressuscitar o Lázaro, o Senhor permite? Não. Ele fala, Pai, bem sei que me ouves. E falo isso para que eles entendam que tu me enviaste. E dá ordem, Lázaro sai para fora. Então, ele determina a ressurreição de Lázaro, mas antes fala com o Pai, vou fazer para eles entenderem que tu me enviaste. Porque nunca se viu alguém ressuscitar um morto de 4 dias e já em processo de putrefação. Para a gente entender. E depois, irmãos, no finalzinho, a nenhum outro Deus assim fez referência, nem de tal forma confirmou suas ações. Desde o Salmo 2
inteirinho, Deus apresentando Jesus para o mundo, quando diz que ele já tinha escrito e assinado o seu decreto: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pronto, aí outras palavras do que Deus fazia, constituindo Jesus, o seu unigênito, como sim, Rei e Senhor sobre todos. E depois em Hebreus capítulo 1, verso 4 a 13, mostrando o escritor de Hebreus que Jesus é a expressa imagem, o resplendor da glória de Deus. Aí confirma Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Quem ouve as minhas palavras, está ouvindo as palavras do Pai. Quem vê os sinais e milagres que eu faço, é o Pai que faz. Na verdade, através dele, Jesus se esvazia de uma glória particular e testifica do Pai. E de outra forma é o Pai testificando dele, porque através dele, Jesus, é que vê as palavras de Deus e vê os prodígios e maravilhas, testificando que Deus era com Jesus. Essa lição, irmãos, como disse no princípio, é longa, muitos versículos, muitos textos, não li todos, mas os irmãos têm aí uma tarefinha escrita, para os irmãos estudarem durante a semana e poder até complementar. Pode ser que os irmãos vão fazer 2 listas mais do que essa que está aqui. Testemunhos a respeito de Jesus. E por favor, Jesus não testificou de Pedro, Jesus não testificou de Maria, Jesus não testificou de Paulo, Jesus não testificou de muitos, a não ser no seu ministério enquanto homem. Acabou. Mas os homens religiosos do presente tempo dizem-se representar Deus e falar as palavras de Deus e cancelam Jesus e colocam outros como sendo aqueles que, para quem essa palavra possa valer, e não é. Jesus é único. Há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. Que Deus nos abençoe. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagens.
no WhatsApp, vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.